Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um rolê com a zebra, dessa vez estamos aqui em Serra Negra, interior de São Paulo, aprazível Serra Negra, e tenho o prazer aí de estar entrevistando dessa vez aqui grande Oswaldo Maraucci. Obrigado por estar nos recebendo aqui. Sejam bem-vindos, galera, bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Ótimo. Muito bom. O pessoal do poker aí que não tenha talvez tanta familiaridade com o tênis, Oswaldo Maraucci está nessa estrada do tênis há muitos anos, né, Maraucci? Exato, mais precisamente há 44 anos, comecei a jogar de 8 para 9 anos em Santos, que é a minha cidade natal, e aos 18 já comecei a dar aula de tênis, larguei a competição para focar e me desenvolver, me qualificar para ser um professor de tênis, mas com o objetivo de ser técnico no circuito juvenil e depois no circuito profissional. Como jogador, você não chegou a Não joguei alguns torneios prize money, né, até para ajudar no caixa. Sim. Cheguei à primeira classe da Federação Paulista de Tênis, mas o meu foco eu direcionei totalmente para... E os investimentos, né, de tempo eram para cursos no exterior. Foi uma época, início de 80, que era muito difícil acesso a clínicas, a livros, a revistas, não tínhamos publicações, era tudo importado. E todo o meu investimento, do pouco dinheiro que eu tinha, foi direcionado exatamente para me capacitar, me qualificar e trabalhando com os grandes nomes, grandes técnicos dessa época, muitas vezes por dinheiro nenhum, só para ter oportunidade do conhecimento, de estar ali entendendo todo o processo. E não me arrependo não, tenho uma trajetória aí como professor e técnico que já são 32 anos e me orgulho muito, faço realmente o que eu amo. O tênis é muito mais do que uma paixão, sou muito grato a tudo que o tênis me propiciou e agora chegou a vez de eu dar um pouco esse retorno, né, dar de volta. E uma das ideias de associarmos o tênis com o pôquer é exatamente essa possibilidade que eu vejo de estar levando um esporte, assim como o pôquer, de desafio, de habilidades mentais. Obviamente o tênis tem as habilidades físicas também, mas muita coisa, a gente vai falar um pouco mais disso. Caminha junto, caminha, né? Junto, e é o pouco que eu já estive no BSOP, a primeira etapa aqui em São Paulo, em fevereiro, eu me encantei com a estrutura, eu me encantei com o clima, eu me encantei com as pessoas, eu me encantei com os jogadores, enfim, eu acho que vai dar uma liga legal. Vai dar uma liga bacana, né? Por que o tênis? Isso já veio da sua família? Não? Como é que surgiu o tênis, né? Por que você um dia acordou e falou, hoje eu vou jogar tênis? Pois é, não foi bem assim. Bom, nós éramos sócios de um clube muito grande em Santos, chamado Clube Internacional de Regatas. Meu avô foi um dos fundadores, então a gente tem toda uma história dentro do clube. Com 9, 10 anos, sendo filha de um pai atleta, que era do Exército, e largou a carreira militar para casar com a minha mãe, mas fazia muito esporte. Minha mãe, professora de Educação Física. 9 e 10 anos, eles falaram, bom, você tem que escolher um esporte. E, obviamente, o primeiro esporte que eu escolhi foi jogar futebol. Tinha as manhãs esportivas no Santos, né? Toda a família de santistas roxos. Então, quero jogar futebol. Meu avô, diretor do Santos, eu já me via com a camisa 10. Já se via com a camisa 10, né? Exato. Mesmo gordinho, né? Sem muita habilidade. E ali os meus pais falaram, não. Futebol é coisa de maloqueiro, não vai dar certo. Ao mesmo tempo, começava em Santos a história do surf, com as pranchas de isopor, onde a gente fazia as quilhas de madeira, né? E derretia e colocava ali, e eu brincando disso com os amigos, sempre na praia. Pegando aquele famoso jacaré, né? Não, cara, já era para subir na prancha, pranchinha de isopor, mas a coisa era... Eu falei, quero ser surfista. Meus pais falaram, isso é coisa de maconheiro. Isso não dá futuro. Aí eu falei, mano, eu quero futebol, é coisa de maloqueiro. Eu quero o surf, é coisa de maconheiro. Aí eu vou jogar tênis. E até porque as quadras de tênis lá no Internacional, lá no fundo, não ia ninguém.
Enfim, e essa coisa dos 9 até os 14 anos foi um parto. Foi um parto, mas eu nunca deixei de praticar outros esportes. E sempre joguei vôlei, handebol, fiz polo aquático, enfim, e o futebol, que era a grande paixão. E foi exatamente por praticar várias modalidades esportivas que eu fui desenvolvendo uma série de habilidades, de uma maneira lúdica, recreativa, mas que me foi muito importante. Quando eu despertei para o tênis aos 14 anos, eu falei assim, é isso. É isso que eu quero. E agora eu não perco mais nenhuma aqui dentro do clube, e eu vou ser primeira classe, e eu quero ser profissional de tênis. E aí o bichinho picou, e eu pirei, e a minha vida toda foi direcionada para isso. Inclusive os estudos, e toquei a minha vida, só que chegou num momento que eu tinha que optar, e a parte financeira falou mais alto. Nessa época, para a gente obter um sucesso, obrigatoriamente tinha que ir para os Estados Unidos, não era tão fácil como é hoje, e eu acabei, até por vontade própria, eu entendi que ser técnico, ser um professor, ajudar garotos como eu a conquistar o seu sonho ia ser mais legal, e é mais legal mesmo. O tênis sempre foi tido um pouco como esporte de elite, né? Eu acho que talvez até por isso seus pais tinham essa ideia de que melhor que você fosse jogador de tênis do que de futebol, um surfista, não né? houve rejeição nenhuma, eles toparam na hora. Você acha que isso talvez seja um entrave para que o tênis no Brasil ainda não seja um esporte tão difundido assim, Marauti? Veja, mudou. Hoje o tênis se popularizou. Obviamente, né, tudo começou e terminou com a era Guga. Não fomos capazes de aproveitar, né, o que o Guga nos propiciou. O legado do Guga, né? O legado do Guga e tudo que gerou em todas as áreas do tênis, porque o tênis não se resume só a quadra e jogo, né? Tem uma série de atividades no entorno do tênis e a gente não aproveitou nenhuma. Eu acho que hoje o tênis está mais acessível. Temos mais quadras, longe do ideal, longe do que a gente vê nos Estados Unidos ou na Europa, mas já não é tão difícil quanto era na minha época. Quando você olha para a década de 80, 90... Exatamente. É legal, né? Para alguma coisa tem que servir você ter 52 anos. Né? E é justamente essa oportunidade de fazer essa leitura, como era na década de 70, quando eu comecei, depois de 80, quando eu comecei como professor, 84, 5 como técnico. Então, hoje está mais fácil, mas muito aquém. E eu não entendo o porquê da resistência dos governos, primeiro em dar a devida importância e valor para o esporte em geral. E nós já cansamos várias ações de vários técnicos de inserir a iniciação ao tênis dentro das escolas. E há uma resistência. O Ministério do Esporte não ajuda, o Ministério da Educação, acho que eles nem sabem que existe tênis, e enfim. Então poderia ser muito mais se a coisa começasse na escola. E até a história da própria televisão, né? Antigamente a televisão mal transmitia um jogo de tênis, por ser um jogo muitas vezes demorado, né? E hoje nós temos aí diversos canais, inclusive o Marauti, para quem não sabe, também é comentarista dos canais ESPN, nos grandes torneios de tênis que há 18 anos, né? Somente há 18 anos, né? E acho que a televisão também tem ajudado bastante a desenvolver, a divulgar, difundir, né? divulgar, mas graças à televisão, aos canais pagos, né? A televisão fechada. Porque pelo formato do tênis, e não se consegue, como fizeram no vôlei, que foi um sucesso, não conseguem mexer nesse formato na questão de duração. O tênis não tem hora para começar, né? A não ser a primeira partida, e não tem hora para terminar um jogo. E isso mata qualquer grade de programação da TV aberta. Lá atrás, principalmente com o Guga, né, nós tivemos a TV Manchete bancando essa história, a própria Bandeirantes também. Mas hoje, né, em razão dos canais fechados, nós temos aí várias emissoras mostrando tênis. No exterior temos canais só de tênis, né? 24 horas a programação do tênis. E isso ajuda bastante, né? Cada vez os pacotes estão mais acessíveis à população em geral. E a gente sabe disso, sabe, Zebra? É muito legal porque muita gente escreve para nós na ESPN relatando que começou a jogar tênis porque um dia sentou ali e assistiu uma transmissão da ESPN de tênis.
Então, é fato que a televisão hoje ajuda nesse processo, mas poderia estar num nível muito mais alto. Eu acho que a falta de ídolos também atrapalha um pouco, né? Para o esporte, de uma forma geral, sempre quando você tem um ídolo, ele alavanca novos adeptos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas no Guga nós tivemos esse ídolo. Tivemos Mas um nós não brasileiro tínhamos número 1 do mundo. Quando você coloca, né, numa pirâmide, o ídolo está lá na ponta. Embaixo, né, na base, vem dirigentes, vem técnicos, vem professores, vem pais com cultura tenística, enfim, vem uma série de fatores que não é a falta do ídolo, porque do jeito que estamos hoje, se aparecer um outro Guga para nós não vamos aproveitar do mesmo jeito. Vai mudar muito pouca coisa, né? Exatamente, porque aqui essa base é muito ruim, essa base é muito fraca, tanto de conhecimento como de intenções. Eu acho que existem modalidades que testam os limites do ser humano e elevam os níveis, né? Um jogo desse faz com que muitos pesquisadores, cientistas, estudiosos, enfim, parem e façam análises para como você levar mais gente para esse nível. Eu acho bárbaro, até porque é aí que você separa os leões dos gatinhos.